Olá, sua indústria da área de alimentos, vocês estão à busca da excelência operacional através de ferramentas de transformação digital, como as soluções de MES e APS, que tenham inteligência artificial embarcada na solução? Querem uma implantação rápida, em menos de um mês, com valor de investimento acessível e retorno no curto prazo? Então, vocês precisam conhecer as soluções da Alloy. Meu nome é Cláudio Montes, sou engenheiro de produção da FEI, com mais de 30 anos de experiência na área de PCP, produção e consultoria industrial, sendo que nos últimos 10 anos atuo em transformação digital e indústria 4.0 com sistemas de MES e APS. Eu sou diretor de negócios da Justin, canal homologado da Alloy, para comercialização, implantação e consultoria de transformação digital. A Justin conhece profundamente a realidade do PCP e do chão de fábrica, que facilitará a implantação e os ajudaremos a vencer os desafios naturais para a utilização dessas soluções. Nossa missão é transformar a tecnologia da indústria 4.0 em ganhos concretos de produtividade, eficiência e competitividade. Nesse vídeo, vou fazer uma visão geral do que é interessante você estar a par e o convido a fazermos uma reunião remota para que eu possa entender as suas necessidades e juntos vermos onde as soluções de APS e MES podem ajudar. Vamos começar falando da solução de APS. Cabe aqui um esclarecimento que muitas vezes gera dúvidas. Você pode já ter um ERP que já gera as OPs na sua sequência. Então, qual seria a necessidade de um APS? Existem duas questões muito importantes que o ERP não consegue atender. A primeira é que se você usa o MRP, que é o módulo que gera as OPs e a sua sequência, a única restrição que ele considera é a data de entrega e os lead times de cada etapa produtiva. Não há nenhuma outra restrição que ele considere. E isto, como você vai ver no decorrer desta apresentação, reduz muito o aproveitamento dos seus recursos produtivos. Em outras palavras, você está produzindo menos do que poderia estar produzindo. Outra questão é que o MRP utiliza capacidade infinita, que significa dizer que ele não leva em consideração a realidade do seu chão de fábrica, gerando uma programação que a sua produção pode não atender nos prazos acordados com os clientes, gerando atrasos, horas extras e reclamações. Daí a importância de uma solução de APS, que leva em consideração a realidade dos seus recursos produtivos, e você terá um gráfico gigante para acompanhar em tempo real o que está acontecendo no chão de fábrica. Além disso, você vai poder simular vários cenários e escolher qual que você quer que seja executado pela produção. Tudo em tempo real e em todos os postos de trabalho. Agora eu vou entrar naquilo que considero ser a funcionalidade mais estratégica quando falamos de excelência industrial e que pode trazer resultados concretos, visíveis, mensuráveis em curtíssimo prazo, que é a redução de setup. Aqui nós temos duas ilustrações. Uma, se a sua sequência estivesse baseada no MRP, ou seja, na data de entrega, e outra, se estiver otimizado pelas ferramentas da Alloy. Isto, por si só, vai permitir que você produza muito mais com os mesmos recursos atuais. Para a gente entender um pouquinho como a gente consegue fazer isso, vamos entrar aí no setor. O setor de alimentos tem uma concorrência muito forte e qualquer percentual de ganho em um gargalo aumentará a competitividade da sua indústria. Nesse segmento industrial, é muito importante que a sequência das horas de produção seja feita pela semelhança dos produtos, receitas semelhantes, começando das mais simples para as que tenham mais ingredientes, planejando por famílias. Na ilustração, a gente começaria primeiro com as bolachas salgadas, depois iríamos para as bolachas doces e, por último, para as bolachas wafer. E isso vocês vão ver daqui a pouco no próprio sistema. Vamos falar agora da solução de MES, que vai permitir o monitoramento em tempo real, 24 horas por dia, de cada posto de trabalho seu. Vai permitir a digitalização de OPs, desenhos, normas, então você vai poder tudo ser digital. E vocês vão poder implantar o OE, que é o KPI da indústria 4.0. Ele é composto de outros
3 indicadores. Disponibilidade, vai acompanhar as paralisações do seu posto de trabalho. Performance, se quando o posto de trabalho estava trabalhando, se ele estava produzindo conforme estipulado pela engenharia. E qualidade vai acompanhar a conformidade que você está produzindo. Pessoal, é muito importante, para cada 1% de aumento de OE, vocês têm potencial de aumentar em 2,6 o faturamento. Então, estamos falando de investimento. Vamos entrar no sistema e entender um pouquinho isso que eu estou falando. Então, pessoal, aqui é um cenário baseado na data de entrega que viria de um MRP, ou seja, pela data de entrega. Aqui nós temos os setores, ó, setor de mistura, laminação, forno contínuo, recheio e embalagem. Cada retângulo desses é uma OP, a largura do retângulo é o tempo de processamento. E qual seria essa sequência aqui? Então, eu começaria com uma bolacha salgada, depois eu vou para uma bolacha wafer, aí eu vou para uma bolacha doce, volto para uma bolacha wafer, porque está baseado na data de entrega. Aí eu tenho uma bolacha doce e, por fim, eu tenho aqui uma bolacha salgada. Se fosse otimizado, começaríamos com a bolacha salgada, creme crack, depois continua com a bolacha salgada, água e sal, vai para a água, a bolacha doce Maria, continua com a bolacha doce, dessa vez a maisena, e aí vai para as wafer. O que a empresa vai ganhar nisso? Enquanto pela data, baseado na data de entrega, estaria pronto o poço gargalo no dia 16 às 9h30, pelo otimizado vai estar pronto no dia 16, mas à meia-noite e 50, porque trabalha 3 turnos. Ou seja, pessoal, em 6 OPs houve um ganho de 9 horas, mais que um turno. Então, muito importante vocês poderem utilizar essa ferramenta e essa funcionalidade. Vamos agora ver como é a solução de MES. Então, aqui eu estou reproduzindo aquelas máquinas que eu fiz, misturador, laminadora, forno contínuo, recheadora e embaladora. Cada posto vai ser um kart. O verde mostra o que o posto está produzindo, o amarelo ocioso, o azul em setup, o laranja parada planejada e o vermelho parada não planejada. E, pessoal, muito importante, vocês poderiam ter outros cards aqui. Por exemplo, se você tem um setor que envia a matéria-prima, os ingredientes, a embalagem para um determinado posto, pode-se criar um posto aqui e vocês vão fazer o planejamento desse setor de abastecimento. Então, você pode colocar, se você tiver uma inspeção, pode colocar um card de inspeção. Então, tudo isso aqui, a ferramenta vai poder permitir fazer isso. E que informações tem nesse card? Está aqui o nome do card, do posto, que status ele está, qual que é o operador, qual que é a OP que está ali, o que está sendo produzido no caso doce Maria, a bolacha Maria, que etapa está, no caso a mistura, qual é o tempo de processamento nessa OP nesse posto, quanto tem que se produzir, o tempo de setup, o tempo de produção, o tempo de parada planejada e o tempo de parada não planejada. Como é que o posto de trabalho sabe que tem que produzir? Eu vou entrar exemplo aqui nessa laminadora. Eu entro aqui, sou operador, vou iniciar a produção. Quando eu entro aqui, já está a sequência otimizada. A salgada, salgada, doce, doce, wafer, wafer. A cor verde indica que nessa etapa eu já posso fazer essas OPs nessa sequência. A cor amarela diz que ainda eu não posso fazer, mas já está sendo feito na etapa anterior, daqui a pouco chega no meu posto. E as cores vermelhas mostram que essa etapa ainda não pode ser cumprida, que nem na anterior foi feito ainda. E vocês vão poder ter o acompanhamento dos tempos. Então, vocês vão saber o tempo que os postos ficaram em produção, em setup, parada não planejada, parada planejada e ociosos. Vocês vão ter o controle do AE, tanto no período que vocês selecionam, o acumulado, quanto em tempo real. E vocês vão poder ver as paralisações de maneira aglutinada. Então, aqui no período que você escolheu, está aqui as paralisações. Aguardando matéria-prima no processo anterior, aguardando manutenção elétrica, manutenção mecânica. E aqui as paradas planejadas, manutenção preventiva e, no caso aqui, almoço. Vamos voltar aqui para a apresentação. Outro ponto importante, pessoal. Vocês, o sistema de vocês vai continuar a gerar
as zonas de produção e não vai haver redundância de alimentação. As OPs continuam sendo geradas no seu ERP e, via integração, elas são enviadas para a nossa plataforma, todos os registros são feitos de tempo e de apontamento e voltam para o seu ERP. Agora, se vocês não têm um ERP industrial, se vocês não têm um roteiro aí com vocês, não se preocupem. Nós podemos criar todo o seu industrial dentro da nossa plataforma. Agora eu vou mostrar aqui alguns dos nossos clientes para vocês. Tem bastante interesse na área. Então, pessoal, gostaram? Aí está o meu número de telefone. Entre em contato, mande uma mensagem. Vamos fazer uma reunião remota para eu entender a sua realidade e vermos juntos como a Just, com as ferramentas de APSMS da Alloy, pode ajudá-los a alcançarem a excelência operacional. Muito obrigado por terem assistido e espero vê-los em breve.